A Rádio Cavile apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho.
Sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré. Eu, Adriana, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receber em seus lares. Pedimos que providencie um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho, buscando interiorização, elevando nossos pensamentos para procedermos à prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões, que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os lupanares e erga essas pobres e infelizes criaturas que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, findo do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre olhos do ser à vida. Que a paz, a harmonia do bem fique entre nós e estejam com todos. Assim seja, demos graças a Deus. Vamos então abrir o nosso livro Luz no capítulo 19, item 12, a fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto,
o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? Esses 2 parágrafos do item 12 do capítulo 19, irmãos, ele já nos traz alguns questionamentos que é importante nós irmos analisando por partes aqui. Primeiro, ele traz o fator da fé ter apenas um caráter religioso, desta possibilidade, né? Então, que isso foi analisado desta forma por um certo tempo. Então, aqui ele vem nos dizer que a fé, ela não tem apenas um caráter religioso, né? Por quê? Porque ela reflete uma confiança que se tem na possibilidade de realizar alguma coisa. É isso a fé, é essa confiança que a gente tem, né? E no item 6 desse capítulo mesmo 19, também nos é elucidado que, do ponto de vista religioso, a fé, ela consiste na crença em dogmas especiais que constituem o quê? As diferentes religiões. Então, ela não é a religião, não significa que tem fé quem tem religião, porém as diferentes religiões, todas elas têm o elemento fé, né? E o que consiste essa fé no homem? O que a fé consiste no homem? A fé é um sentimento cujo germe o homem ele traz já depositado no seu íntimo e que lhe compete fazê-lo desabrochar e crescer pela ação do quê? Pela ação da vontade. A fé faz parte do nosso eu crístico, né? É essa sementinha que já aprendemos que todos fomos criados simples e ignorantes, e com essa sementinha do bem, essa sementinha do amor, junto com a fé, então cabe a nós qual que é a nossa função após ter recebido a dádiva, né, da vida. É justamente regar essa semente, fazê-la desabrochar e evoluir, né? Então, aí traz o que se diz: conclui-se, portanto, que a fé não é privilégio de alguns, mas dom precioso concedido a todos por Deus, né? Então, todos nós temos a sementinha da fé. E por que a maioria das pessoas ainda hoje interpretam a fé mais por esse lado religioso? Porque faltou a compreensão do verdadeiro caráter da missão do Cristo, gente. Ainda hoje muitas pessoas ainda consideram o Cristo apenas como um chefe religioso. Um chefe religioso capaz de operar milagres através da fé. E acreditam ser este o único objetivo da fé na vida do homem: operar milagres. Por isso que o Evangelho nos diz: quando o homem conhecer melhor as verdades eternas e melhor souber aproveitar os conhecimentos que a ciência propicia,
descobrirá o poder que a fé lhe faculta e que tem nas mãos, né? Então, a fé, ela não está ligada diretamente à religião, tá? Os religiosos, as pessoas que têm uma crença, possuem a fé. E falando em milagres, é importante a gente entender como que pode se interpretar esses falados milagres, né? E como que fica isso? Os milagres, eles não são mais do que a ocorrência de um fenômeno natural. É importante a gente compreender isso. E é um fenômeno natural que se opera mediante a vontade de quem quer que seja, desde que esteja imbuído do que? De uma fé ardente, de uma fé sincera, de uma fé verdadeira. Aonde que começa a fé? A partir dos padrões dos nossos pensamentos, dessas ligações que nós estabelecemos com os bons espíritos, e vamos então desenvolvendo no nosso âmago, no nosso interior, essa sementinha de confiança, de compreensão que somos regidos por uma lei natural no universo e que as experiências que nós estamos passando, elas foram geradas por nós mesmos. Então, quando nós sabemos se estamos passando por um momento ruim ou um momento bom, e nós temos a compreensão aqui dentro, a certeza que faz parte do normal, do comum, é isso mesmo. Então, significa que a gente já está desenvolvendo a fé. E é dessa forma que o homem pode, assim como Jesus e os discípulos também fizeram, né, realizar os grandes benefícios para a humanidade, né, gente? E aí, de que forma, então, podemos melhor compreender a essência desses fenômenos, né, que nós chamamos de milagres e já vimos que é um efeito natural? A gente precisa de estudo, de novo, né? Como tudo, então a gente consegue entender esses fenômenos melhor através do estudo das leis, que hoje nós encontramos mais claramente definidas e à nossa disposição, né? Como, por exemplo, a lei do magnetismo, associada ao estudo do espiritismo, que nos propicia uma melhor interpretação e compreensão das leis divinas. E o estudo hoje, ele nos faculta ver que o que existe de extraordinário na ocorrência dos chamados milagres é a manifestação da vontade aliada à nossa fé, né? No parágrafo seguinte do nosso item 2, ele vem nos falar da fé divina. E aí ele diz: a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que senão chegue a vencer.
Esse parágrafo aqui, ele fala da fé humana e da fé divina. E ele vem nos esclarecer a diferença entre esses dois tipos de fé. E a humana, ela se concentra nos interesses materiais e satisfação das necessidades terrenas. E a divina nas coisas espirituais, na vida futura. Podemos pegar, por exemplo, a ideia: eu tenho fé que eu vou comprar a minha casa própria, eu vou construir um planejamento mental que automaticamente vai se transformar num planejamento físico e vai fazer com que eu caminhe para a conseguir esse objetivo. A fé divina, ela nos trata das coisas espirituais, né? Então, como exemplo, nós praticarmos a resignação. Para sermos resignados, nós precisamos de fé, né? Porque quando se é resignado, é quando a gente compreende esse movimento que o universo faz, toda essa lei de ação, de reação, quando a gente não se coloca como vítima das malezas do nosso dia a dia, quando a gente traz a responsabilidade para a gente, tanto das coisas boas quanto das coisas más, procurando sempre melhorar, né? Procurando sempre ter aquela atitude que Emmanuel nos ensinou, que nós devemos ser os nossos próprios médicos, né? Então, quando a gente entende isso, a gente está praticando a resignação. E quando a gente pratica a resignação, com certeza temos a sementinha da fé desabrochada em nós, porque é com a fé que nós vamos ter a confiança que estamos certos, né? Que tá tudo certo, que nós estamos passando por o que nós temos que passar, que é uma etapa, um aprendizado e novas coisas vamos viver ali na frente. Então, a fé humana, ela vai se ver manifestada no homem de gênio, que se propõe a realizar um empreendimento qualquer, né? E nisso concentra todo o seu trabalho, o seu esforço. E a divina, a gente vai ver ela demonstrada no homem de bem, que enche de belas e nobres a sua existência, né? Agora, irmãos, nós precisamos contabilizar, né? Falamos muito em pensamento positivo, em valores mentais, e tudo isso é fé, né? Só que até que ponto nós estamos hoje praticando mais a fé humana ou mais a fé espiritual, né? Fé divina. É bom a gente fazer essa avaliação. Aí, nos 2 últimos parágrafos do item 12, o Espírito Protetor, que nos agracia com esse ensinamento, ele nos diz: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que se trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, o fecho deste item 12, ele vem nos questionar. Ele vem nos questionar. Todos nós temos, então, poder de realizações, de várias realizações, inclusive curas.
ele nos coloca essa pulga atrás da orelha. E ele afirma que sim, né? No entanto, para que isso aconteça, é necessário dosar a nossa vontade com bons sentimentos, a fim do que de não provocar desastres. Então, nada é por acaso. Nós temos sim esses talentos já em nós, essa sementinha. Porém, o poder divino, a bondade de Deus, nosso Pai, é tão grande que a gente vai descobrindo isso em doses homeopáticas, né? Nós vamos descobrindo o poder da fé, das realizações, à medida que nós vamos fazendo bom uso disso. E ele traz um ponto muito importante nesses últimos parágrafos aqui, que é a palavrinha vontade, né? O que é a vontade? A vontade, ela faz parte de uma das molas propulsoras para nós sairmos da estagnação. O passo seguinte da vontade é a ação, né? Eu escutei esta semana uma fala de uma pessoa se sentindo assim bastante chateado porque sente a necessidade de mudar, sente estagnado, tem vontade de fazer coisas diferentes, de mudar a situação atual, mas se sente com as pernas presas, não consegue mover, fazer uma ação sequer para mudar esse estado. Então a gente precisa entender, irmãos, que a fé, não basta termos fé, nós temos que ter fé aliada à vontade, aliada à ação, para que a gente tenha um resultado, para que aconteça algum movimento no universo. E Jesus deixou muito claro, só que na época que ele veio, a gente não sabia interpretar muito bem, mas ele deixou muito claro quando ele disse: vós sois deuses, o que eu faço podeis muito mais, né? Então, ele estava se referindo a esse talento que nós temos dentro de nós de construção mental, confiança e busca dessa energia. Vale a pena a gente lembrar que nós vivemos sim no mundo de energias. Albert Einstein, ele já dizia: tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e inevitavelmente essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Veja, Albert Einstein, ele já trazia uma denominação de fé, né? O que é? Por que fé? Por causa da confiança que ele traz embutida nessa frase. Então, irmãos, vamos ficar com essa linda mensagem desse Espírito protetor que nos chama a atenção a nossa fé. Nos explica que temos a fé humana e a fé divina. Ele nos faz refletir quanto tempo estamos gastando com fé humana. Não basta dizermos só temos fé, ou com a força do nosso pensamento a gente consegue direcionar as nossas conquistas. Mas quais são essas conquistas, né? Lembremos sempre que o melhor caminho é o melhor caminho do meio, né? A gente precisa ter sempre o equilíbrio. O equilíbrio é a saúde mental. E, resumindo nosso estudo de hoje, vamos ficar com
a conclusão que a fé é um preceito, é um precioso instrumento evolutivo que nos cabe fazer bom uso, né? A fim de cumprirmos a nossa missão perante Deus. E a fé humana, ela se volta para as necessidades terrenas, a divina para as aspirações celestiais e futuras, né? Então, a mensagem de hoje é essa reflexão. Fiquem todos com Deus e abraçados pelo amor incondicional da nossa Mãe Maria, que o passo seguinte da fé, com certeza, é desenvolvermos esse amor incondicional que Maria nos dá exemplo. Vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Por nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz. Pelo nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo. Pelos animais, que estes sejam amados e respeitados por nós, humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique em nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um de nós necessita. Em nossa prece final, vamos orar a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provações e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Levemos em nossos corações, para exercício da semana, a prática da fé humana, da fé divina,
Saibamos diferenciar as duas e saibamos a importância de cada uma. E nesses momentos que nosso país vive, que todos possamos exercitar muito a prece e a fé em prol da nossa pátria do Evangelho. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre dos Mestres, Jesus, para encerrar o Evangelho no Lar de hoje. Fique com Deus e até o próximo Evangelho no Lar, na casa virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas. Trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça